E aí, galera, vamos além, mais um podcast Além dos Cálculos. Hoje, mais um podcast super especial, né? Na verdade, assim, tem sido um presente trazer tantas pessoas ilustres que estão aí no nosso coração para estar aqui com a gente. Hoje, a gente vai falar sobre área técnica, área comercial. Ah, não, Alana, peraí, volta. Volta, que eu não gosto desse negócio. Eu fiquei até nervosa. Quem faz essa prestação direito é a Alana. A gente hoje vai falar sobre área técnica e relacionamento com o cliente. Não é isso aí, Alana? Exatamente. Isso, Aninha, você está correta. A gente está com uma convidada muito especial, como a Aninha falou, como todos. E a Ana, você que tem que apresentar ela, né? Não, por favor. Aí eu concordo. Hoje a gente está com Rafa Romero, né? Rafaela Romero. E Rafa, galera, é uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que inclusive a gente acabou tendo os nossos caminhos cruzados na engenharia química. Então é um prazer trazê-la aqui. E é uma pessoa realmente muito além dos cálculos, que acompanha, que contribui. Com certeza vocês já viram algum print de alguma resposta dela lá nos stories do Instagram, porque ela está sempre acompanhando, né? Então, Rafa é amiga, é conselheira, porque quando a gente se estreitou laços na empresa Júnior, né? Então, na época que eu fui diretora, ela foi minha conselheira e me ajudava pra caramba. A gente se formou juntas, engenharia química na UFBA. E Rafa tem experiência tanto na indústria de manufatura têxtil quanto de celulose solúvel, exatamente na área que a gente vai conversar aqui hoje, a área técnica e de relacionamento com o cliente. Então, se você está na engenharia, quer conhecer mais possibilidades que você pode fazer na indústria, você está no podcast certo. Mas é isso aí, acho que melhor do que eu. Rafa, fala um pouquinho aí da galera, um pouco sobre você, sobre sua trajetória, para que eles possam te conhecer um pouquinho mais. É isso. Oi, Ana. Oi, Alana. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão escutar a gente. Como eu disse para vocês mais cedo, estou extremamente honrada com o convite. Primeiro porque também vi o que aprendi na engenharia começar, né? Tenho foto de Ana autografando o livro lá no começo. E segundo, porque eu acho que é um tema muito importante a gente falar sobre áreas mesmo na engenharia. Acho que foi um conteúdo que me faltou muito na faculdade e que eu acho que pode contribuir um pouquinho para, de repente, ser a mensagem que está faltando para alguém, né? Bom, e também porque eu adoro participar de podcast. Participar a primeira vez. Eu adoro ouvir podcast. Eu ouço bastante lavando louça no roteiro de volta de Camaçari para casa. Então, é uma excelente forma de passar o tempo e de agregar algum conteúdo. Bom, então, como a Ana falou, né? Eu sou Rafaela Romero, eu sou engenheira química de formação. Tenho 4 anos e meio de formada. Formei junto com a Ana. Nossos caminhos se cruzaram na engenharia química da UFBA, mais precisamente na empresa Júnior, na Prisma. Façam empresa Júnior, acho que esse é o primeiro comentário. Não, inclusive, eu vou até dar um spoiler. Eu já falei com a Alana que vai rolar da X-Love aqui. Então, você vai voltar. Relaxe. Eu já estou ansiosa aqui já. Essa resenha vai ser boa também. Vai ser. E sim, eu também tenho experiência, né? Eu já fiz um pouquinho de tudo dentro da engenharia, considerando que eu só tenho 4 anos e meio de formada, mas passou bem rápido. Eu já trabalhei na área de SSMA corporativo, já fiz um mini estágio também na área de laboratório, de pesquisa e desenvolvimento, na época do Ciências Sem Fronteiras. E aí, depois que me formei, entrei para a área técnica, né, para a parte de tecnologia e processo, numa empresa têxtil, onde eu trabalhei com a Ana. Inclusive, foi a Ana quem me falou sobre essa oportunidade de emprego na época. Então, né, tá vendo como é o poder do network na vida das pessoas. E hoje eu trabalho também na área técnica, numa indústria de celulose solúvel, em Camaçari. E aí, vim falar um pouquinho de como é essa área, que tem muita gente que com certeza não conhece. Eu não conhecia antes de entrar. Boa, Rafa, porque eu ia falar isso mesmo. Porque é curioso, quando eu estava na faculdade, eu nunca ouvi falar de área técnica, tecnologia e processos, assim, a gente vê muito de processos de produção na faculdade, né? Agora, relacionamentos com cliente, eu nunca imaginei que engenharia tem isso. E uma coisa, Alana, até muito importante, é que, por exemplo, o dia desse no Explora, né, que é a nossa mentoria, a pessoa falou assim, eu estava numa palestra e falaram sobre a área de supply chain, e a pessoa ficou encantada. E ela falou, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, assim, aproveitem esse momento para realmente entender uma possibilidade que vocês têm dentro
da indústria e por aí vai, né? Porque, como a Alana falou e trazendo, a gente não ouviu falar disso, né? O primeiro contato foi só quando a oportunidade chegou, mas você já pode estar se antecipando. Na verdade, eu acho que quem ouvir falar de processo, sim, né? Principalmente na faculdade de engenharia química, é uma área que tem bastante destaque, a gente vê muitas oportunidades de estágio nessa área, mas quando você ouve relacionamento com o cliente, geralmente o que as pessoas pensam é muito na área comercial. E, na verdade, não é esse o caso. Se tratando de indústria, particularmente, a área técnica, né, o relacionamento com o cliente ou o customer service, inclusive, ele vai... Rafa já vai até antecipar a nossa pergunta, né? Explicar para a galera o que é essa área técnica de relacionamento com o cliente. Então, já siga aí, já explicando isso. Não, na verdade, dentro do ambiente industrial, mas assim, claro que assim, o que eu vou falar tem a ver com a minha vivência. Pode ser que cada empresa ela tenha um formato diferente. Vão ter empresas que nem vão ter essa área formalmente, né? Elas vão distribuir determinadas atribuições, às vezes dentro da própria engenharia de processo, muitas vezes dentro da própria área comercial, que aí vai cascateando dentro da área técnica, né? Da produção, por exemplo. Mais especificamente dessas vivências que eu tive, como é que funciona o papel do engenheiro, como é que funciona essa área. Vai servir exatamente como uma ponte, como interface entre o suporte ao cliente, o suporte técnico, né? Como é que a gente pode melhorar o produto, como é que a gente pode atender uma demanda específica do cliente, que ajude ele, de repente, a otimizar algum processo, e como é que isso vai funcionar também para dentro da empresa, né? Então, a interface com a produção, com a operação, adequação a normas, muitas vezes também. Então, tem uma máxima, né, nessa parte comercial, que o cliente tem sempre razão, mas a gente também não pode se esquecer que a indústria precisa fazer uma coisa que seja factível, né, que seja sustentável. Então, a área técnica ela vai atuar muito como uma interface de atender o cliente nas necessidades dele, seja no desenvolvimento de um produto novo, até o atendimento de uma não conformidade, né? Alguma coisa que não deu certo no processo, digamos assim, chegou um produto para eles com um defeito, chegou um produto que não está atendendo a expectativa ou padrão de critérios, né, que o cliente tenha para atender, e como é que a gente pode resolver isso no nosso processo, mas fazendo esse equilíbrio com o que é factível e o que é sustentável para a produção e para a operação e para o dia a dia da fábrica, né? Porque às vezes você pode ter coisas que sejam excelentes para um dos lados, mas quando você vai colocar na prática, aquilo não se sustenta, né? Então, vai ser realmente uma área de suporte, uma área de interface, e aí vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo que o papel do engenheiro é justamente ter esse jogo de cintura para transitar entre essas áreas, vai ter bastante troca mesmo com a produção, com a operação, com o processo, com o PCP, e saber chegar no melhor resultado para todo mundo, vamos dizer assim. Você foi falando aí, Rafa, eu fui pensando sobre as coisas que a gente vai estudando em marketing, muito sobre também da experiência do usuário, né? Porque muitas vezes os negócios, pensando até eu estou pensando muito a questão até de startup, mas isso pode levar até para a indústria. A gente foca muito na captação, na atração do cliente, né? Traz ali. E aí, quando a pessoa faz a aquisição, tem locais que esquece aquela pessoa. Mas uma das coisas, um dos livros que mais me marcou sobre marketing foi um que se chama Gratidão, que é do Gary Vee, que ele fala exatamente disso. Tipo, a pessoa que está contigo é o mar. Então, por exemplo, a galera que entra no Explorer, os benefícios que vão sendo, não tem nada mais, é tudo para eles, porque a gente entende que, a gente quer melhorar a experiência do cliente, então quer entender o que é que está bom, o que é que precisa ser aperfeiçoado. E hoje a gente tem uma pessoa no time que aprende na engenharia que faz tudo isso, né? Que é exatamente como se fosse o engenheiro técnico. Está ali entendendo o que o cliente precisa, o que ele quer, o que está bom, o que está ruim, que precisa ser melhorado, e aí traz isso para dentro e cria as estratégias, né? Então, realmente, eu acho que é uma área que, por onde a gente passar, vai ter, por qualquer negócio que você passar, realmente ela tem uma importância, um negócio que quer crescer, que quer ser sustentável, e ele vai acabar existindo. Então, eu estou aqui pensando que a gente tem também uma área técnica até no que aprendi na engenharia. Mas e aí, Alana? Vai lá, Alana. Vai lá. Só um comentário. Não, com certeza, todo negócio tem, né, uma área de suporte ao cliente. Mas, especialmente, quando você faz
produtos customizados, digamos assim, né? Como é o caso da indústria têxtil, que você tem um catálogo de produtos e como é que eu posso dizer? O produto não é só um produto de prateleira, como é um caso de uma indústria fim, né? Que vai para o consumidor final. O produto industrial, no caso do produto têxtil para a indústria, né, de pneus, ou no caso da celulose solúvel, ele é feito como a solução de um problema, né? Como uma parte também da engrenagem do processo do cliente que vai ter suas especificidades. Então, assim, quanto mais detalhe você tem, então você tem um catálogo, digamos, de produtos diferentes e com soluções aplicadas diferentes, mais necessidade você tem de ter um atendimento voltado para isso. Não é quando você faz um produto meio que padrão, né, um produto de prateleira, talvez a necessidade de um atenda muitas pessoas, mas nesse caso, a área técnica ela ajuda muito a direcionar essas soluções. Perfeito, muito bom. Que massa. Você foi falando aí, Rafa, foi percebendo que você literalmente tem várias interfaces com várias pessoas, com cliente, PCP, como você falou, imagino que laboratório, produção, né? Vários setores. Eu imagino que isso também demanda algumas soft skills que você utiliza todos os dias. Diz aí pra gente quais são as soft skills mais utilizadas no seu dia a dia que você percebe aí na sua rotina. Na verdade, quando eu estava pensando sobre a área e sobre essa experiência que eu tenho, eu acho que a comunicação assertiva, ela é a principal soft skill, porque, de fato, a habilidade de negociação com essas áreas, a habilidade de você saber conduzir determinadas situações, resolver conflitos, não conflitos pessoais, digamos assim, né? Às vezes pode acontecer, como o dia a dia de qualquer empresa, mas conflitos de interesse, muitas vezes, né? Porque a demanda que a produção tem não é a mesma demanda que o laboratório tem, cada um tem um tempo para oferecer a sua resposta e para se adequar, muitas vezes, a uma determinada mudança, ao desenvolvimento de um produto novo. Então, acho que a comunicação assertiva ela é essencial. E tem que ter também jogo de cintura nesse quesito, assim, para que você consiga realmente extrair o melhor da situação e entregar o que vai funcionar para esse sua gama de clientes, né? Sintonizar ali um pouquinho o que cada um está precisando para poder tentar extrair o melhor. E aí, só se comunicando e tentando entender o que a pessoa precisa, o que você consegue dar, o que é essencial, então, para tentar chegar numa solução que atenda a todo mundo, né? Deixe o cliente satisfeito e que seja possível para a sua empresa manter, né? Não adianta a gente fazer uma grande inovação e quando você vai fazer, por exemplo, um desenvolvimento no laboratório e quando você vai para a escala industrial, tem outros N fatores que vão interferir no seu processo e você não vai conseguir entregar com a mesma excelência. Então, você não pode prometer uma coisa sem ter certeza de como é que funciona o seu processo. E aí também entra um pouco da parte técnica, né? Que além das soft skills, você tem que ter uma certa bagagem do processo, tanto seu quanto do cliente, muitas vezes, para poder chegar nessa solução. Aí talvez venha a questão da aprendizagem ativa, né? Isso até, Rafa, você falou alguns pontos aí que eu queria reforçar. Essa questão da comunicação assertiva. Porque imagine, você tá lá, todo mundo, eu falo porque estou na área de operação, então a gente está lá. No nosso flow, tendo que entregar, aí daqui a pouco chega uma demanda, tipo, pô, o cliente quer assim, o cliente quer essa, tal. Então, se não tiver uma comunicação assertiva, se não comunicar bem o porquê das coisas, né? E possivelmente você vai ter ou algum erro, ou alguma coisa que não vai sair legal, ou vai ter até mesmo resistência na realização disso, né? Então, isso que você falou é muito importante. E eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa de área de manutenção, e aí a gente... Porque, assim, é uma coisa que a gente sempre fala que nunca aprendi na engenharia. O além dos cálculos é uma ênfase. Porque a gente já ouve falar muito dos cálculos, então a gente precisa falar do além dos cálculos como uma ênfase, mas sem nunca menosprezar o cálculo. Isso é tão forte que no Explore a gente tem trilha de hard skill, porque a gente entende que para apertar o play no mercado de trabalho e para se manter também é importante. E é isso que eu ia falar, porque quando a gente está falando de uma área técnica, né, uma área de relacionamento com o cliente, eu ia te perguntar exatamente isso. O quão essa coisa do conhecimento técnico, quanto isso pegou, e até trazer também um pouco de uma reflexão aí, porque você passou por uma indústria de manufatura têxtil, hoje na indústria de celulose solúvel, e por onde for,
a gente tem esse background na universidade. O que é que você entende assim dessa parte técnica que a universidade virou alguma chavinha, ou você aprendeu alguma coisa tipo, pô, eu tive que reforçar minha aprendizagem ativa, minha soft skill para aprender mais rápido? O que é que você tira assim de insight disso? Ana, na verdade, assim, existem algumas questões. Você falou da aprendizagem ativa. Eu acho que é muito o caso da área técnica, porque, particularmente, o meu background, né, de engenharia química não é voltado para essas indústrias. Uhum. E eu acho que mesmo que fosse, por mais que você se embase tecnicamente, você vai ter tempo para estudar, e por isso também a área de engenharia de processo é uma área muito pareada, né? A gente anda muito junto com a área técnica, tanto é que na empresa, na experiência anterior que eu tive, dentro da área de manufatura, essa era a mesma área, então eu tinha atribuições da área de engenharia de processo, além da parte de relacionamento técnico com o cliente, é que você vai ter muito aprendizado on the job. Então, assim, você aprende sobre o processo, você aprende de uma maneira linear na teoria, mas na prática você vai fixar melhor o que você de fato vivenciou. Então, quando você recebe uma reclamação de um cliente, por exemplo, né, uma não conformidade, uma parte do trabalho que eu particularmente adoro é fazer a parte investigativa do que deu errado. E para você saber o que deu errado, você tem que saber como é que funciona de verdade, né? Tem um defeito na peça, no produto X, como é que foi a máquina, foi o método. Então, algumas habilidades que, na verdade, nem vieram tanto da universidade, mas vieram de aprendizados já no mercado de trabalho, né? Que eu desenvolvi foram algumas ferramentas de resolução de problemas, né? De usar a espinha de peixe, por exemplo, você tentar pensar em fazer aquele brainstorm, né? Do que pode ter dado errado. E eu acho que isso se aplica para outras áreas também, inclusive para a área de processos, quando você faz análise de causa-raiz, muitas vezes você está acompanhando algum indicador que não está, de repente, seguindo uma tendência que não era esperada, ou nesse caso de uma não conformidade, você pode usar bastante 5 porquês. Então, algumas ferramentas de qualidade são bem legais, assim. Eu, particularmente, não vi isso na universidade, senti falta. Eu ia falar 2. Mas você vai aprendendo, né? Fazendo. E uma coisa, assim, também que é muito... Você tem que ter um pouco de paciência, assim, e que leva tempo para você dominar, né? Essas ferramentas, para você dominar o seu conhecimento mesmo do processo, você entender o que é causa, o que é consequência ali dentro, e encadear isso, né? Dentro da lógica do processo e de produção também. Então, se você me perguntar, por exemplo, o que é que da faculdade eu uso hoje? Eu uso ferramentas de estatística, mas eu vou te falar que eu não aprendi na faculdade, foi só na teoria. Te entendo. Isso é engraçado, Rafa, porque acho que o que eu venho cada vez mais reforçando aproveite ali, você aprende acho que você tem que aproveitar a universidade realmente para desenvolver muito até dessas soft skills, de entender dessas ferramentas, da estatística, aqui eu também falo, estudo em estatística, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, você pode cair numa indústria que foi bem aquela específica que você viu mais. Só que, por exemplo, o meu sentimento é que a gente teve uma formação muito voltada a dimensionamento de equipamentos. Então, acho que se eu fosse montar uma indústria, eu estava até mais apta. Mas aí, quando eu caí no mercado de trabalho, precisei... E aí é uma nova universidade, né? Porque você entra começa a trabalhar com máquinas que você nunca nem ouviu falar. Eu até geralmente falo assim, poxa, área de manutenção. Eu queria ter tido um background sobre isso, né? Então, eu também sinto um pouco de falta desse... Poxa, como é que eu não sei como é que funciona isso aqui? Exatamente. E você mexe um pouco e você tem possibilidade, assim, de explorar. E uma coisa, assim, muito interessante é que na área técnica você não vai sair especialista em nada. Então, assim, diferente de um engenheiro de processo, de um engenheiro de produção, que ele vai crescendo dentro da carreira em Y, digamos assim, né, para a área técnica, como especialista, você vai acabar dominando um pouco de tudo, mas você não vai ter tempo para processar tudo aquilo e resolver as situações do dia a dia, né? Fazer tomada de decisão. Então, uma coisa que minha líder me falou recentemente numa conversa que eu achei assim, extremamente valioso foi que você não vai virar especialista em determinado assunto. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a homologação
de um fornecedor novo. Às vezes eu não tenho todos os dados sobre aquele químico, eu não sei qual é, de fato, o impacto, e nem vou ter tempo para me aprofundar necessariamente naquele problema. Mas você precisa saber, não é ter todas as respostas, mas você precisa saber fazer as perguntas certas para você chegar na sua resposta. Perfeito. Então, é isso. Às vezes você não tem a bagagem técnica, mas você conhece pessoas que podem te ajudar. Então, a manutenção vai te ajudar, a produção vai te ajudar, o laboratório vai te ajudar, né? Então, é muito mais sobre trazer elas junto, né? Trazer essas pessoas, exatamente, para jogar junto e saber chegar naquela solução em conjunto. E eu acho que a sacada que você trouxe é muito também disso, de não se cobrar tanto. Que eu vejo, às vezes, muitas vezes a gente forma e fica naquela. E tipo assim, como se eu não estou conseguindo e tal, e eu não estou conseguindo a todo momento. Então, isso é uma sacada realmente também, uma reflexão, porque eu falo por mim, eu acredito também que a gente passa por isso, né? De até ficar assim, ai meu Deus do céu, eu não sei isso, eu deveria achar que deveria saber, mas tem que respeitar o processo de cada um, né? Acho que isso é válido demais. Show de bola. Tá dando vontade de trabalhar na área técnica, hein, Alana? Pois é, menina. Nem fala. Mas uma coisa curiosa, viu, Rafa, que eu tô aqui achando. Porque você falou que só tem 4 anos e meio, né? Formada. Uhum. E você já passou por 2 empresas. Está na sua segunda e as duas na área técnica. E eu imagino que, como você falou, são áreas que realmente demandam um pouco mais do seu conhecimento técnico, demandam mais essa questão da aprendizagem e de habilidade de comunicação, como você comentou. Só que a gente fica curioso. Conta pra gente como é que foi aí alguns processos seletivos para atuação nessa área. A galera do Explorer, do que aprendi na engenharia, eles gostam. Eles gostam de ter esse negócio de processo seletivo, passo a passo. E a gente tem uma máxima aqui que casa até com o que você falou, Rafa. Muito mais, às vezes, do que saber o que e o como, busque quem fez. Então, ao invés, é como você falou do especialista, né? Buscar quem sabe. Então, quando a galera aparece aqui, a gente também acaba usufruindo desse conhecimento aí que, às vezes, não estão em livros, né? Os processos seletivos, na verdade, o primeiro, né, quando eu entrei na indústria pela primeira vez, assim, para atuar em chão de fábrica mesmo, que foi para a indústria têxtil, na verdade, foi um processo seletivo, entre aspas, padrão, porque teve a dinâmica de grupo, teve a entrevista com o RH, com o gestor, um parêntese, né, que o melhor processo seletivo de dinâmica que eu já fiz, porque eles levaram a gente para uma cozinha para fazer uma receita, que não é nada mais do que um processo, né, produtivo, no final das contas. Então, assim, foi uma metáfora muito legal, e eu amo cozinha, então eu me senti extremamente à vontade naquele ambiente, mas nem sempre vai ser assim, porque vai ter processo seletivo, você vai cair numa situação que você nunca imaginou e que talvez você não se sinta confortável. Então, eu acho que isso, de fato, me ajudou durante essa etapa, particularmente, porque eu senti que eu estava num ambiente que eu sabia me manejar um pouco. Mas nem sempre vai ser dessa maneira, né? A questão é realmente se esforçar para se sentir à vontade e tentar, de fato, por mais que seja clichê falar isso, se esquecer que você está sendo avaliado e realmente focar naquela atividade que você está fazendo para que você consiga extrair o melhor do que você tem para oferecer naquele dia. E vão ter dias que você não vai conseguir também dar o seu melhor. Às vezes, o ambiente é estressante, às vezes acontece, né? Então, eu passei por alguns processos seletivos até passar nessa vaga, né? Nessa primeira vaga. E aí, depois, quando eu fui para essa segunda empresa, para a área da celulose, que eu não tinha nenhum conhecimento técnico, mas, por coincidência, já existia a vaga. Eu sabia que a vaga era direcionada para essa área, né? De área técnica. Tinham outras vagas também para a área de processo, e inicialmente eu entrei como analista de processo para passar um ano fazendo rotation e adquirindo justamente uma base mínima assim, de conhecimento do processo antes de ser direcionada para a área técnica. Mas como eu já sabia, né, que a vaga tinha esse perfil e os gestores também já sabiam pelo meu currículo, então a entrevista com os gestores já foi bem mais direcionada, né? Para como eram as minhas atividades, como era a minha rotina, situações específicas que eu tive que demonstrar, algumas habilidades, né, algumas soft skills, e como que eu lidei com isso. Então, realmente, essa segunda, ela já foi uma entrevista, um processo seletivo um pouco mais direcionado,
né? Uma coisa em comum que teve nas duas e que eu acho importante falar também, as duas tiveram etapa de entrevista em inglês, embora não seja toda empresa que você vá precisar falar inglês, eu acho que na área técnica, se sua empresa for multinacional, pelo menos o inglês é extremamente importante, né? Não é necessariamente dominar a gramática, mas você conseguir se desenvolver para manter uma conversação, né? Para ter um diálogo legal. Hoje, eu ainda não faço tanto uso, assim, do inglês, porque eu ainda não tenho contato direto com os clientes, né? Eu, como tem um ano que eu tô lá, né? Eu tô nessa empresa, e aí eu tô aos poucos entrando. Eu cumpri esse um ano, né, de analista de processo dentro das áreas produtivas, e aí agora eu tô entrando, de fato, nas rotinas mesmo da área de relacionamento com o cliente, e aí eu tô, né, você não chega e já é jogado direto para o contato com o cliente, você vai aprendendo, ainda vai crescendo, né, nas responsabilidades. Hoje, por exemplo, eu ainda não uso tanto o inglês no dia a dia, mas na empresa anterior, além do contato com o cliente, eu tive 2 gestores turcos, então o inglês realmente... Era importante, né, Rafa? Era importante, e eu falo um pouquinho de espanhol também, já foi bem oportuno, rolou uma vez de eu ir para uma fábrica na Argentina, visitar um cliente, então é legal, essa é uma parte boa também do relacionamento com o cliente, às vezes você tem a oportunidade de viajar e de conhecer a planta do cliente, e eu sou muito curiosa de como que tudo é feito nessa vida, então eu adoro uma visita técnica. E eu acho uma das partes mais divertidas, assim, do trabalho é você poder conhecer. Às vezes o cliente não quer te mostrar nada. Inclusive, essa é uma curiosidade. Ele só quer que você resolva o problema que está acontecendo com ele, sabe? E você vai ter que ser inventivo para tentar entender, porque às vezes não é necessariamente uma coisa no seu processo. Às vezes é alguma coisa no dele, e você não sabe nada de informação. Então, tem que ser um pouquinho criativo ali para resolver algumas situações. E assim, Rafa, a partir da sua trajetória, traz algumas sacadas, né? Do tipo, 2 pontos que eu queria falar. Primeiro, que realmente não existe fórmula, então muito desse autoconhecimento, de se conhecer, de valorizar a sua história, suas conquistas, porque, como mesmo você falou, para o primeiro processo seletivo que você participou, tinha uma característica, para o segundo tinha outra. Então, tipo assim, independe, sabe? Se você fosse com a formulinha, para cada situação você precisou expressar coisas diferentes, até pelo background que você já tinha. E algo que casa com o que você falou, tanto para o processo seletivo, até para o seu próprio dia a dia, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, performance é igual a potencial menos interferência. Então, se eu estou no processo seletivo, eu tenho muita interferência aqui, meu potencial pode ser imenso, mas minha performance vai ser baixa. A mesma coisa eu pensei sobre isso aqui na área técnica, né? Eu posso ter um potencial gigante, mas se eu estou com muita interferência de que eu não sei o conteúdo, de que eu não vou conseguir falar com o cliente, de que isso vai me travar. E eu acho que tem que ter muito cuidado com essa interferência, porque eu não sou da área técnica, mas já tive a oportunidade de interagir com o cliente, seja numa auditoria, seja até visitando. E se você não tiver cuidado, a fala do cliente, porque ele é cliente, então ele vai querer algumas coisas, pode causar algum ruído aí na sua mente, e aí sua performance não é tão boa e tal. Então, eu acho que até muito dessa inteligência emocional talvez é um fator aí que eu acho que qualquer área, na verdade, eu acho que inteligência emocional, qualquer que seja a sua área, é importante. Mas essa talvez, assim, de sempre estar, de ouvir o que é bom, pô, eu quero um desenvolvimento, mas também de ouvir o que, porra, não veio legal. Ixi, eu falei para não veio legal. Tem que levar isso em consideração. Eu acho que a inteligência emocional ela é essencial em qualquer área, né? Realmente, perante o cliente, você tem que ter tem que estar alerta para algumas situações para que você não caia em nenhuma cilada emocional, porque, assim, são pessoas, no final das contas, né? Tratando com outras pessoas. Então, sim, eventualmente, você vai sofrer pressões. Você tem que tentar lembrar que não é sobre você, é sobre a situação e quem você está representando, mas são pessoas, né? E nem sempre isso é fácil Tem pessoas que são mais fáceis de trabalhar, pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que estão em momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, e realmente isso faz a diferença, né? Uma área que a gente tem bastante
interface, que a gente dá bastante suporte, é na parte de auditorias mesmo, como a Ana falou. E, por exemplo, já tive presente tanto em auditoria de certificações, como a ISO e outros tipos de certificações internacionais, inclusive, como também a auditoria dos clientes, né, de receberem. E acho que todo mundo que já participou de uma auditoria ou que participa com alguma frequência sabe que muitas vezes o clima da auditoria depende muito de como vem o auditor também. Verdade. Né? Se o auditor está vindo cansado de outros processos, de outras auditorias, se o auditor já conhece você ou não, essa questão pessoal a gente acha que não interfere, mas interfere muito, né? Então, a máxima, né, do que aprende na engenharia, que é sempre sobre pessoas, é verdade, se aplica muito mesmo. Eu tô dizendo que é uma seguidora fiel. Eu sou. Eu acho que não. Eu sou. Oh, meu Deus. Mas e aí, Alana? Vamos lá, rapaz. Rapaz, Rafa, eu gostaria que você contasse pra gente como se preparar para atuar como engenheiro. Eu acho que a Alana gostou dessa área. Porque você foi falando tanto, entendeu? Que foi cantando. Foi cantando aí. Quem sabe. Então aí, para quem está ouvindo, como é se preparar para essa área? Que, na verdade, assim, eu acho que foi algo que é uma coisa que a gente até fala muito, assim, sabe, Rafa? Do processo de experimentação, né? Às vezes até você pode ter ali, pô, eu quero estar na área de processo, operação, trazer esse foco. Mas está aberto às possibilidades. Então, vai que alguém realmente apareça essa oportunidade ou até desejou estar nessa área, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Acho que, primeiro, assim, para ser muito sincera, eu nunca procurei vagas específicas nessa área. A verdade, elas acabaram me encontrando. Então, eu vou te falar o que eu penso da minha experiência, né? Não tem uma formação específica para você ser engenheiro técnico. É claro que talvez a engenharia química, dentro do contexto da indústria, né, ela vai te dar uma bagagem um pouco maior em relação aos tipos de processos que você pode encontrar no mercado. Mas isso é muito relativo, né, da região que você está, do curso que você fez. Muitas vezes a engenharia de produção também vai te preparar bem para esse contexto. Mas eu tive colegas engenheiros técnicos que são engenheiros mecânicos de formação. O Gabriel, que fez o aulão recentemente, é engenheiro mecânico e foi meu colega. No Explora, trilha de carreiras com Gabi. E isso não te limita, né? Na verdade, é só um outro olhar para uma mesma área, digamos assim. Mas, de fato, muita coisa você vai aprender on the job. Você vai aprender fazendo. Né? O que você precisa aprender é tentar entender um pouco como é que funciona, aprender o suficiente sobre o processo, então tá sempre atento a todas as oportunidades de aprendizado em relação à sua empresa, ao seu processo, tentar entender, e não, quando eu falo processo, eu nem falo só o processo produtivo principal, né? Entra matéria-prima, sai produto. Eu falo como é que funciona a dinâmica de várias dessas outras áreas que você vai ter interface. Então, por exemplo, hoje, eu sei um bocadinho de algumas coisas, né? Eu já tive contato, por exemplo, com a logística. Sim. Determinado caminhão só abre pela lateral, então você vai ter dificuldade, de repente, de empilhar o material ali. E isso ali pode ser um gargalo, pode ser uma oportunidade de melhoria, por exemplo. Como é que funciona o laboratório? Né? Como é que é a dinâmica do laboratório? Como é que é a dinâmica de PCP? Muitas vezes você vai interagir com o PCP, você vai precisar negociar um teste, e esse teste vai ter que ser industrial, né? Como é que você consegue interferir o mínimo possível na rotina de produção e no planejamento, né? Então, eu acho que é você tentar extrair mesmo, entender como é que funciona um pouquinho essas áreas, que você vai ter interação, como é que funciona o mercado, às vezes, são informações que são valiosas. Então, eu conheço, tenho uma excelente amiga aí, também vou chamar de madrinha, que é Fernanda, que era engenheira técnica e hoje é gerente da área de vendas, né? Por quê? Porque ela sempre entendeu, além da parte técnica, ela sempre entendeu muito das dinâmicas do mercado, como é que isso afetava a dinâmica da própria fábrica, né? Então, assim, muita coisa você vai aprender na área, mas eu acho que é muito de observação e de botar a mão na massa. Claro, ferramenta de estatística
é sempre válido. Eu acho que para qualquer engenharia, se você se você precisa fazer tomadas de decisão rápida, você precisa enxergar os dados da melhor maneira possível, né? Porque você não pode ficar só no sentimento. Você tem que medir e botar um significado naquilo dali, extrair um significado no que é que os dados estão te falando. A questão da comunicação, do idioma, são importantes também. Existem maneiras, né, claro, de você fazer cursos, de você melhorar a sua comunicação, mas muitas coisas você aprende errando também. Então, acho que é manter mesmo a cabeça aberta para aprender um pouquinho de tudo. Uma coisa que eu sinto que, às vezes, as áreas, elas estão envolvidas nas suas rotinas, assim, né, de produção, e elas não entendem por que aquele detalhe que a área técnica está insistindo é importante. Mas é porque a gente vê que, às vezes, é um detalhe para a nossa produção, mas que impacta no cliente de alguma maneira. É uma embalagem que não é prática para abrir e que o operador lá vai ter que usar um estilete, por exemplo, e ele vai se machucar, e a gente pode mudar isso se não for trazer nenhum problema, né, nenhuma grande dificuldade para a nossa operação, por exemplo. Por que não pensar numa embalagem que seja mais fácil? Às vezes são detalhes, mas isso faz parte da experiência do cliente, né, e isso faz parte também de você dar continuidade nesse relacionamento, né? Como a Ana falou, não é só você vender o produto. Então, essas coisinhas são detalhezinhos que você vai enxergando no macro e aí você vai, aos poucos, colocando na rotina. E respeitar muito também a dinâmica de cada área, não é só conhecer, né? Você tem que respeitar, porque só quem está ali no dia a dia da operação, no dia a dia das análises, sabe quanto que, às vezes, fazer um esforço a mais se torna cansativo no final do dia. Então, você tem que tentar fazer essas pequenas mudanças valerem a pena e fazer com que tire peso das pessoas e não coloque. Eu acho que você trouxe aí um ponto que é muito importante, essa curiosidade, né? Realmente. Porque aí a curiosidade leva você a aprender, leva você a entender o processo do outro, leva você também a entender como é que pode fazer essa comunicação. Eu acho que isso aí é essencial. Rafa, e só uma curiosidade que me bateu aqui agora. A área técnica é uma área de engenheiros? Porque a gente estava até falando da formação, e depois eu até pensei, poxa, será que só engenheiros? Ou você já viu algum contexto de, tipo assim, ter outras pessoas fazendo, tipo, de outras graduações? Eu, particularmente, não conheço. Talvez porque o engenheiro consegue conectar mais, né? Essa parte técnica com até a própria soft skill. É porque muitas vezes também as pessoas, os engenheiros de outras áreas acabam migrando para a área técnica, porque como tem essa questão de você ter um pouco de bagagem em relação ao processo, às vezes a pessoa que está no processo, surge uma oportunidade, ela vai para essa área. Mas, a meu ver, não tem nada que impeça de ter outras formações. Áreas correlatas, químico, industrial, pessoas que estão dentro do dia a dia da fábrica também podem entrar e se desenvolver, mas eu acho que depende mais da vontade da liderança e de como a pessoa reage do que de uma formação específica, entendeu? Perfeito. É porque hoje eu estava ouvindo um podcast sobre vendas e eles falaram uma coisa que é o que a gente já está vendo realmente no mercado. Por exemplo, as áreas de marketing hoje, marketing digital, tal, tá contratando engenheiro. Porque você vai ter muito número, muita coisa, né? E talvez então seja um padrão, talvez, por essa área. Mas é só mesmo para a gente entender que, tipo assim, não fecha as portas, mas que a engenharia acaba sendo... Eu gosto de pensar na engenharia como algo que realmente abre muitas possibilidades. Inclusive essa área que a gente conheceu mais a fundo hoje, né? A área técnica, a área de relacionamento com o cliente. Assim, viu, Rafa? Trabalho numa empresa que tem essa área. Fui estagiária dessa área, mas eu acho que foi muito bacana esse bate-papo, exatamente porque foi direto ao ponto e você trouxe uma visão que talvez eu tenho certeza, muitas pessoas não têm noção. É isso aí, né, Alana? Acho que a Rafa pode até deixar uma mensagem final para a galera que está ouvindo. A Alana está encantada. Deixa eu aqui com gostinho de quero mais. Não, vai rolar. Agora, eu já falei com a Alana, quando vier a Dexlove, eu vou ficar de microfone fechado. A galera vai ficar curiosa para saber o que é Dexlove. Não, aguardem esse podcast que vocês vão entender tudinho. Mas aí, Rafa, deixa uma mensagem aí para a galera que estiver nos ouvindo. Também, assim, se tiver alguma rede social que você queira compartilhar, que a galera possa trocar uma ideia com você, acho que é bacana.
Fica à vontade aí também, alguma coisa assim que você queira Eu me preparei para as perguntas, confesso que não me preparei para uma mensagem final. Mas eu acho que o que eu consigo deixar, assim, é que não só para essa questão não só para a área técnica, mas acho que talvez deu para perceber que também é bem útil. É que a gente vai descobrindo as coisas experimentando mesmo, né? Então, eu fiz, durante a graduação, eu fiz Prisma. Dentro da Prisma, eu não fui para áreas... Eu estive na área de projetos, mas eu estive na área de marketing, eu estive na parte do conselho, tive também participação de organização de semana de engenharia química, fiz Ciências Sem Fronteiras, tive algumas experiências de estágio também. A experiência serve para você descobrir o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que funciona para você. Nada é em vão, entendeu? E eu acho que isso se aplica muito para a área técnica. Você acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa, para você ter justamente essa visão macro, né? Para resolver as questões no dia a dia. Então, eu acho que é exatamente isso, é você não deixar as oportunidades, falando especialmente, né, para os explorers e, enfim, para o público que é mais a cara do que aprende na engenharia, que é o pessoal que está na graduação, não deixar as oportunidades passarem. Não, óbvio, a parte técnica é extremamente importante, porque ela vai te dar uma base mesmo para o futuro. Mas não necessariamente você vai estar dimensionando um reator daqui a 5 anos, né? E é importante. Então, experimentem outras coisas, né? Fora da caixinha só da engenharia e do que dizem que é da engenharia, necessariamente. Perfeito, Rafa. Conheça, realmente, explore, né? Ouça os podcasts, procure conteúdo sobre os assuntos que te interessam. Muitas coisas, às vezes, são hobbies, mas elas vão te agregar também, né? Na vida como um todo. E o Joel fala muito disso, né? De comece pelo seu talento. Então, é manifestar realmente você. Acho que eu sempre falo isso, quando eu coloquei a escrita, né? Essa coisa eu gosto de compartilhar, e a engenharia, as coisas combinaram, e tipo, quer aprender engenharia. Então, não vai muito pensando de que só tem isso. Não, manifesta você, e aí pode ser que a manifestação vá ser na área técnica, pode ser que seja na operação, pode ser no seu próprio negócio, por aí vai. Mas assim, Rafa, quero te agradecer aí pela super entrega desse momento, assim, acho que foi incrível. Você vai voltar. Então, com certeza. Não fiquem com saudades. Muito, muito obrigada. Acho que assim, o prazer de trazer meus amigos aqui é exatamente porque eu aprendo muito com vocês, né? A gente já teve muitas trocas. Esses dias eu até estava mostrando um vídeo que eu fiz lá dedicando a Paulinha, tá? Porque coisas que aos 19 anos de idade a gente acessou dentro de uma empresa júnior e tal, e aí as relações foram ficando, e aí foi aprendendo com os outros. Então, quando eu trago vocês aqui, as pessoas que nos ouvem também estão conhecendo as pessoas que, de certa forma, formam o que é a Ana, né? Então, gratidão aí. Muito, muito obrigada. Gratidão, Alana, aí. Valeu. Tamo junto. E é isso Valeu, aí, galera. Alana. Foi ótimo Valeu, também. Rafa. Obrigada. Foi ótimo para trocar uma ideia. É isso. Façam network. Façam suas amizades da faculdade e seguirem para a vida, gente. É importante também. Adorei essa mensagem. Gratidão, galera, e até o próximo episódio. Fui. Valeu.